Olá, meu nome é Breno e na aula de hoje veremos o que são essas tais supercondutividade e superfluidez. Hoje que é 13 de janeiro, é aniversário do Renato Aragão, também conhecido como Didi. Então vamos lá, para a gente falar de superfluidez, é importante a gente falar antes, né? Claro, vamos começar no caso aqui a aula de trás para frente. Vamos primeiro falar de superfluidez e depois a gente fala de supercondutividade. Mas para falar de superfluidez, é importante falar sobre um elemento específico da tabela periódica. É um elemento bem simples, que é justamente o hélio. Tá ok? O hélio, a gente sabe que ele é constituído por um núcleo com 2 prótons, certo? Mais 2 nêutrons aqui, ok? E a gente tem 2 elétrons nesse átomo aí, tá? E aí, se a gente for observar a distribuição eletrônica dele, né, a distribuição eletrônica dele é um S2. Ou seja, ele tem o primeiro nível, né, o nível igual a 1. Completo, né, porque no nível 1 só pode ter a subnível S e no subnível S só pode ter 2 spin, um spin para cima e um spin para baixo, tá? Novamente, né, eu vou enfatizar sempre que isso daqui é só uma representação clássica do que a gente tem ideia do que é um átomo, né? Porque como a gente não sabe onde o elétron está, né, a gente não poderia fazer o desenho do elétron nessas posições. Mas aí também ficaria difícil da gente ter uma visão do que seria um átomo, né? Então, sempre vou estar enfatizando esse detalhe que essa representação de átomo que a gente sempre faz é sempre uma representação clássica, tá ok? E bom, e o que está aqui sem sinal é porque são nêutrons, né? Nêutrons não têm nenhuma carga elétrica. Tá legal? Bom, o que acontece aqui é que no final do século XIX, o pessoal já tinha conseguido fazer com que todos os elementos da tabela periódica lá, né, eles já tinham conseguido condensar esses elementos, ou seja, transformar eles na forma líquida ou às vezes até na forma sólida, né. O único que ainda não tinha, que o pessoal ainda não tinha conseguido liquefazer, nesse caso transformar em um líquido, era justamente o hélio, né? Então o hélio ele apresentava esse problema, essa dificuldade em liquefazer ele. Porque no líquido o que acontece é que existe uma interação muito grande entre os átomos, né? Essa interação é dita interação de Van der Waals, tá ok? Como o átomo de hélio aqui, ele é muito leve, certo? É porque é um elemento com uma massa atômica bem pequena, né? E ele já tem todas as camadas preenchidas, ele interage eletricamente muito pouco com os outros átomos, né? Inclusive com átomos iguais a ele, certo? Então, para que ocorra a formação de um líquido, é necessário que ocorra uma interação do tipo de Van der Waals entre os átomos, para que aí essa interação, né, seja uma interação do tipo atrativa e forme lá o seu material no estado líquido, certo? Então, os pesquisadores começaram no final do século XIX, começaram a baixar bastante a temperatura, né, até chegar numa temperatura próxima de 4 Kelvin, 4.2 Kelvin, né? E aí o hélio finalmente conseguiram liquefazer ele, né? E aí então quando eles fizeram isso, eles perceberam que dentro do recipiente, né, tinha um recipiente lá contendo o hélio, né? E aí eles perceberam que o hélio nessa temperatura ele estava na forma líquida, né? Só que ele parecia, né, o estado dele era muito semelhante a quando você coloca uma água para ferver, né? Quando você coloca água lá para fazer o seu café, você começa a perceber a formação de bolhas aqui no fundo, né? E essas bolhas vão subindo, certo? Bom, o que são essas bolhas lá no café, né? Na água que você está esquentando para fazer o café, certo? É justamente que essa região aqui, ela está em contato com a chama do fogão, né? Então essa parte aqui, ela tem uma temperatura maior do que a parte aqui em cima, né? Porque justamente você tem aqui um gradiente de temperatura, ou seja, a temperatura aqui é maior do que a temperatura aqui em cima. Então nessa parte de baixo aqui, a água que você colocou lá no fogão, ela começa a se transformar em vapor. Como o vapor ele ocupa um espaço muito maior do que o do líquido, então ele expande, formando essas bolhas de vapores. E essas bolhas vão subindo, e conforme elas vão subindo, elas vão aumentando o tamanho, porque a pressão vai diminuindo, né? A coluna de líquido em cima dessa bolha é menor, então ela vai subindo e vai aumentando o volume dela, até ela escapar aqui e você vê aquele vaporzinho da água saindo,
né? No hélio aqui, no caso, aconteceu uma coisa muito semelhante, né? Você tinha lá o hélio fervendo, né? Porque você colocar em um ambiente a temperatura de 4,2 Kelvin, né? É uma temperatura muito baixa. Então, o hélio, em qualquer ambiente, ele vai parecer sempre que vai estar fervendo, né? Ele sempre vai estar se transformando do estado líquido para o estado gasoso, que é o estado mais natural do hélio, tá? Aí o que acontece é que eles continuaram baixando mais a temperatura, né? Então existem vários processos lá que ia baixando mais a temperatura. Então aqui o hélio ele se liquefaz, né, numa temperatura igual a 4,2 Kelvin, né? E aí você já tem o hélio aqui no estado líquido, certo? E aí quando você continua baixando essa temperatura, né, você começa a perceber um fenômeno muito estranho, que até então ninguém nunca tinha observado em nenhum outro tipo de material, né? Você começa a perceber que abaixo da temperatura, para temperaturas, né, menores que 2,17 Kelvin, né, ocorre um fenômeno bem interessante, que essas bolhas param de se formar, né? Então essas bolhas param de se formar, o hélio continua no estado líquido e essas bolhas aqui não se formam mais, né? Então ele passou por um novo estado, que é o chamado hélio superfluido. Nesse caso aqui, né, ele tem algumas propriedades interessantes que eu vou listar aqui para vocês, né? Então, a primeira coisa, que é a condutividade dele. A condutividade térmica dele é infinita. Então, por exemplo, se você tenta jogar calor aqui nessa parte de baixo, né, instantaneamente o calor já foi transferido para a parte de cima. Então, como não existe mais um gradiente de temperatura, não ocorre mais o surgimento dessas bolhas, né? Então, essa é uma propriedade muito estranha que o hélio ele apresenta quando ele está abaixo dessa temperatura, né? Então, ele apresenta uma condutividade térmica infinita, tá ok? E depois, outra propriedade que ele apresenta aqui, que é muito estranha também, é a viscosidade nula. O que seria viscosidade nula? Significa, né, que ele não sofre mais nenhum atrito com as paredes do recipiente, né? Inclusive, um fenômeno que vai ocorrer aqui é que esse hélio, agora, ele tem a possibilidade de começar a subir pela parede, né, desafiando até a gravidade, né? Como ele não tem viscosidade nula, ele pode subir essas paredes aqui sem nenhum problema, né? E aí ele vai começar a derramar, certo? Ele vai começar a fugir do recipiente que o contém e vai começar a derramar. Se você colocar um outro recipiente, né, por exemplo, vamos fazer de novo esse recipiente aqui, ó. Se você colocar um outro recipiente aqui com esse hélio, né, ele vai começar a derramar. E aí vamos fazer mais um recipiente aqui em volta. Isso. Aí você tem o seu hélio aqui no estado superfluido, né? Ele vai começar a derramar, certo? Ele vai começar a sair aqui pela bordinha e vir aqui para baixo. No instante em que você derramou tanto hélio superfluido aqui na parte de baixo, que os dois níveis agora ficam iguais, ou seja, a quantidade que estava aqui dentro foi derramada para aqui para fora e agora igualou os níveis, é um momento em que essa parte de derramar não acontece mais, né? Mas é claro que, como ele vai estar dentro de outro recipiente, novamente ele vai subir aqui e vai para a parte de baixo, tá? Mas o que acontece é que você só vai cessar essa questão aqui dele derramar quando você tiver dois recipientes no mesmo nível. Aí ele para de subir pela parede, certo? Mas são propriedades muito estranhas desse material, né? E tudo isso acontece justamente porque é um átomo muito leve, com uma massa atômica muito pequena, né? E ele interage fracamente, né, eletricamente com os outros elementos. Então ele tem essa possibilidade de se transformar no superfluido, né? Depois os pesquisadores perceberam que qualquer material que você conseguisse baixar bastante a temperatura dele, ele poderia passar por esse estado de superfluido.
O problema é que eles sempre vão virar sólidos antes de passar por essa fase de superfluido, tá ok? Então esse o hélio é o único elemento em que isso é possível de ser feito, né? E que é possível dele ser transformado em superfluido. Porque para você transformar ele num sólido, você precisa aumentar muito a pressão para que ocorra uma interação elétrica entre os átomos de hélio e aí ele se solidifique, né? Mas como ele tem uma dificuldade muito grande, existe uma dificuldade muito grande em fazer o sólido de hélio, então ele consegue passar por essa fase de superfluido, tá ok? Então é uma propriedade muito estranha da matéria, né? Que só ocorre aí de uma maneira que você consiga perceber no hélio superfluido, tá? Existe um isótopo do hélio superfluido que é quando ele perde um próton, né? Quando ele, um próton não, um nêutron, né? Quando ele perde um nêutron, existe a possibilidade aqui, ele vira um isótopo, né? Ele vira um isótopo, no caso o isótopo é o mesmo elemento, o hélio, só que com uma característica diferente. Nesse caso ele perdeu um nêutron, tá? E aí você chama esse hélio aqui de hélio 3, né? E o hélio 3 também ele apresenta essa propriedade de superfluido, só que a temperatura dele é um pouquinho diferente. Eu acho que é um pouco mais baixa ainda do que no caso do superfluido, tá ok? Bom, o que eu tinha para falar para vocês sobre superfluidez era essa parte aqui. Vamos agora para a parte então da supercondutividade. Vou passar para o próximo slide aqui e vamos falar agora de outra propriedade da matéria muito interessante, que é a supercondutividade. Vamos lá. Bom, a supercondutividade, né, ela foi observada pela primeira vez também no século XX aí, né? O que aconteceu é que o pessoal pegou o elemento, o mercúrio, né, e começaram a baixar a temperatura do mercúrio, né? O mercúrio que é conhecido como Hg. E eles começaram a baixar a temperatura do mercúrio até uma temperatura de 4,2 Kelvin, né? Então existe uma temperatura chamada de temperatura crítica, na qual abaixo de 4,2 Kelvin os cientistas perceberam que esse material aqui, a resistência dele, né, a resistividade elétrica aí, ela tendia a zero, né, 0 ohms. Ou seja, não existia mais resistência elétrica no material. Então você produzia uma corrente nele, né? Essa corrente ela não sofreria o efeito Joule, ou seja, ela não seria dissipada. Ela permaneceria ali nesse material por eternamente, né? Desde que a resistência dele seja nula. Tá ok? Bom, o pessoal começou a ver também que outros materiais apresentavam essas mesmas propriedades, né? Com diferentes temperaturas, certo? E começou então uma busca por materiais que apresentassem essa propriedade de supercondutividade a temperaturas mais altas, né? No caso, o objetivo final aqui é encontrar algum elemento, alguma liga metálica, cerâmica ou qualquer coisa do gênero que você consiga ter essa propriedade de supercondutividade quase que na temperatura ambiente, né? Por que isso é importante? Você imagina que as usinas hidrelétricas elas produzem eletricidade numa região muito longe das nossas casas, né? Então, nesse caso aqui, é necessário que ocorra a transmissão dessa energia, né? E essa transmissão dessa energia ela é feita por cabos, né? E cabos que são bem longos, que vêm de outros lugares, de lugares bem distantes. Um exemplo é a usina de Itaipu, né? Que fica em Foz do Iguaçu, e ela é responsável por produzir energia elétrica para grandes indústrias que ficam concentradas no estado de São Paulo. Então você tem essa transmissão da energia lá de Foz do Iguaçu até o estado de São Paulo lá, né, justamente para usar na indústria. Então esse processo de transmissão, como o fio que a gente tem nos postes aí, eles têm uma resistência diferente de zero, ocorre muita dissipação dessa energia por efeito Joule, né? Então nesse caso aqui você está perdendo uma certa quantidade de energia que você poderia estar utilizando. Se você tiver então agora um material supercondutor, né, para fazer essa transmissão de energia, você não estaria mais perdendo essa energia elétrica, né? Então é por isso que existe uma grande procura por materiais supercondutores à temperatura ambiente,
né? Porque não adianta nada também você ter um material supercondutor numa temperatura muito baixa, porque para você manter esse material na temperatura muito baixa, você gasta muito mais energia do que perderia, né, no material condutor, tá ok? Opa, desculpa. Então vamos lá. Agora a gente precisa entender, né, o que acontece nesses materiais supercondutores. Bom, a primeira coisa, se você pegar um disquinho, né, ou qualquer material aí qualquer formato aí, né, por exemplo de mercúrio, né, nessa temperatura, o que a gente vai perceber? Que não vai poder existir variação de campo magnético nesse material, né? Porque variação de campo magnético no material produz uma fonte eletromotriz, né? Produz uma FEM, certo? Só que a gente sabe lá da primeira lei da lei de Ohms que Epsilon, que é a força eletromotriz, né, é igual a R vezes I, certo? Então, se eu não tenho resistência zero, né, se eu tenho resistência zero, eu não posso ter uma força eletromotriz. E a força eletromotriz, ela é sempre produzida por uma variação de campo magnético, né? Ou seja, existe uma relação, né, que diz que, no caso aqui, vamos escrever dessa maneira assim, ó, que uma variação de campo magnético, né? Eu não vou nem escrever a notação vetorial. Uma variação de campo magnético sempre vai produzir uma FEM no seu material, né? Como no caso do supercondutor não pode existir FEM, não existe FEM porque a resistência é zero, né? Nesse caso, então, não pode haver variação de campo magnético. Então, se você pegar agora um ímã e colocar... Deixa eu só fazer o seguinte aqui, peraí. Vou copiar isso aqui para cá. Se você, então, agora pegar um ímã e colocar um ímã aqui, vamos fazer o desenho do ímã, né? Aqui vai ser o polo norte dele, né? Vamos colocar assim, norte e sul, né? Então, se você pegar um ímã, vai existir aqui linhas de campo saindo do polo norte, né? E vindo aqui para o polo sul, certo? Vão existir essas linhas de campo. Todas as linhas de campo aqui vão sair do polo norte e vão entrar no polo sul, tá ok? Bom, o que acontece aqui é que, como não pode existir variação de campo magnético nesse material, qualquer campo externo que seja produzido por um ímã aí, ou por uma corrente, que vai tentar passar por esse material vai expulsar essas linhas de campo, né? Então, o que acontece é que no material supercondutor, o que vai acontecer aqui, vamos reproduzir esse desenho de novo. Vou colocar esse aqui mais para cá. E vamos fazer assim, ó, vamos copiar esse desenho aqui. E o que vai acontecer nesse caso aqui vai ser o seguinte, né? Vamos usar a borracha para apagar essas linhas de campo, certo? E essas aqui também. E o que você vai perceber nesse tipo de material é que o material ele vai usar a energia interna dele para expulsar as linhas de campo, para as linhas de campo passarem por uma região que não seja por dentro dele, certo? Então ele vai gastar uma certa energia para fazer esse campo magnético dar a volta sobre ele, né? E é claro que conforme ele vai gastando essa energia, essa temperatura crítica ela também vai diminuindo. Ou seja, você precisa de temperaturas cada vez mais baixas para que você permaneça esse material como supercondutor cada vez que você vai aplicando, né, um campo magnético externo nele, tá ok? Então a ideia aqui é que quando você aplica um campo magnético externo, a temperatura crítica ela vai diminuindo, né? Porque parte da energia que ele usaria para supercondutividade ele está usando para espantar, né, para fazer com que o campo magnético dentro dele não varie, tá ok? Bom, o que acontece aqui então é que essa propriedade ela é interessante para usar em tecnologia, né? Em tecnologia como daqueles trens que ficam levitando sobre os trilhos, né? Eles fazem uso justamente da supercondutividade, né? Eles usam esse fato que o campo magnético não pode passar por dentro dele, então eles colocam supercondutores no trem e colocam campos magnéticos nos trilhos, né? De tal maneira que vai haver uma repulsão entre esses dois e aí o trem ele fica levitando em cima do trilho, tá? E dessa maneira você tem lá um trem que está sem contato com o trilho, então ele minimiza
o atrito dele e é possível com que agora você aumente a velocidade desse trem, tá ok? Então eles fazem uso dessa questão da supercondutividade, né? E novamente é importante que encontre materiais supercondutores a alta temperatura, justamente para evitar esse gasto de energia para baixar a temperatura e você conseguir uma aplicação tecnológica também como essa do trem, né? Então o efeito aqui de espantar o campo magnético, fazer o campo magnético passar por fora do material, é conhecido como efeito Messner. Opa, não tem esse aqui não. Certo? Bom, existem dois tipos de supercondutores, né? O supercondutor tipo 1, que é esse daqui. Supercondutor tipo 1, certo? E existe o supercondutor do tipo 2, né? O que seria o supercondutor do tipo 2? Vamos recortar isso daqui e vamos colocar ele aqui. Na verdade, bom, vamos lá, vamos deixar assim mesmo. O supercondutor do tipo 2, ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir uma exceção. Ele vai permitir que em algumas regiões desse material, né, então vamos colocar aqui é o supercondutor do tipo 2. Ele vai permitir que apenas em algumas regiões desse material sejam criados tubos, né, vamos criar uns tubinhos aqui, em que ele permite a passagem do campo magnético, certo? Então, esses tubinhos, né, são conhecidos também como vórtices, são regiões dentro do supercondutor que não são supercondutores, né, mas que permitem a passagem desse campo magnético aqui, tá ok? E aí esse é outro tipo de supercondutor, né, o tipo de supercondutor do tipo 2. Mas o que importa aqui para a gente também é entender como é que funciona esse processo, né? Esse processo de supercondutividade. Então, para isso, a gente tem que imaginar que esses materiais eles estão configurados como se fosse uma rede, né? Como a gente já viu lá em aulas anteriores, né? Então, imagine que a gente tem aqui alguns átomos, né? Esses átomos estão bem distribuídos aí numa rede. Conforme eu vou baixando a temperatura, o que a gente percebe, né, é que a vibração, ou seja, o deslocamento desses átomos da sua posição de equilíbrio vai diminuindo. Eles vão ficando cada vez mais confinados num pedacinho só do espaço, né? E aí imagine que de repente passa um elétron por aqui, né? Um elétron vai passar por aqui. Então vai ocorrer que esses átomos que estão nessa proximidade aqui, né, eles vão se deslocar na direção desse elétron, certo? Então, porque esse aqui é um elétron, está na banda de condução, né? Ele vai se deslocando. Como a temperatura é muito baixa, os átomos dessa rede aqui eles estão se mexendo muito pouco. Eles estão se mexendo para cima, para baixo, para o lado, para o outro, mas muito pouco, né? De tal forma que quando passa um elétron aqui, eles sentem uma atração bem grande pelo elétron e eles se deslocam na direção do elétron. Tá ok? Então essa região aqui, ela fica com uma densidade de carga diferente de qualquer outra região da rede, né? Então aqui vai ter uma concentração de cargas positivas muito grande, né? E aí, por exemplo, se estiver passando um outro elétron aqui na proximidade, esse outro elétron ele vai ser atraído por essa distribuição positiva de cargas, né? E aí esses dois elétrons então agora eles começam a andar juntos, né? Eles formam um par, porque apesar de ter a repulsão eletrostática, essa atração aqui com a densidade de cargas positivas da rede é maior do que a repulsão entre esses dois elétrons, né? E esse elétron, então, ele vai fazer com que ocorra essa variação na densidade de cargas, vai fazer com que a densidade de cargas aqui seja maior, e esse outro vai ser atraído por essa densidade de cargas. Então, eles vão ficar ligados dessa maneira, e esse parzinho aqui de elétrons, eles são conhecidos como pares de Cooper. Em homenagem à uma das pessoas que explicou esse fenômeno, né? Essa teoria aqui que a gente está tentando explicar do funcionamento de um supercondutor é conhecida como teoria BCS, que são as iniciais
dos nomes dos físicos que tentaram explicar justamente essa teoria aí da supercondutividade, né? E o nome dessas pessoas são o John Bartlett, por isso B, né? O Leon Cooper, por isso C, e o John Hobter Schiffer, tá? Por isso da letra S aqui, tá ok? Bom, e aí você percebe que esses elétrons eles formam um parzinho, né? E eles sempre vão estar viajando em direções com movimentos opostos, né? De tal maneira que o momento desses dois elétrons aqui, o momento total desses dois elétrons vai ser sempre nulo, tá ok? Então tem uma figura animada aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Que é essa daqui, ó. Essa figura aqui mostra justamente, ó, os átomos da rede, né? Eles sendo atraídos por um dos elétrons e o outro elétron ele está sendo atraído por esses átomos da rede aqui, para essa densidade de carga positiva. E aí você vê aqui então a formação dos pares de Cooper, né? E eles sempre andando em lados opostos. Nesse caso aqui, ó, o momento dele é diferente de zero porque a gente vê que esses dois elétrons estão caminhando ao longo dessa rede, tá? Mas normalmente, se você não tiver nenhuma corrente nesse material supercondutor, esses dois elétrons vão estar indo em todas as direções, tá ok? Então deixa eu só colocar o link aqui para vocês, né? Dessa imagem aí, né? Essa aqui é a imagem, então, animada aí mostrando os pares de Cooper, tá ok? Bom, vamos continuar então, né? E aí o que a gente tem agora aqui para explicar ainda mais, né? Para entender perfeitamente como é que funciona a supercondutividade. A questão aqui é que quando você tem um material elétrico, né, com resistência diferente de zero, o elétron, você vai aplicar então um campo elétrico aqui nesse material, né, um campo elétrico no material, de tal maneira que vai fazer com que o elétron se mova ao longo desse campo elétrico, né? Então, se eu colocar aqui uma placa positiva e aqui uma placa carregada negativamente, vai existir um campo que vai ser daqui para cá, então o elétron vai ter que caminhar sempre da direita para a esquerda. Só que o problema é que esse elétron aqui, ele vai se colidindo, né, ele vai ocorrendo colisões com os átomos da rede, e aí ele vai perdendo ele vai mudando o momento dele, né? Ele vai perdendo o momento linear dele, e com isso então ele vai como se essa variação no momento dele fosse resistência elétrica, né? Então essa diminuição no momento linear desse elétron é justamente a resistência elétrica do material. Então, é por isso que nesse caso um material não supercondutor, né? Um material condutor apenas, ele tem uma resistência diferente de zero. Agora, no supercondutor, como a gente tem esses pares de Cooper, né? Quando você aplica um momento nesse par, né? Ou seja, faz esse par caminhar ao longo dessa rede, esse par não varia o momento deles, né? Eles permanecem sempre com o mesmo momento. Então, se eles não têm variação do momento, significa, né, nesse caso aqui, que eles vão estar conduzindo uma corrente elétrica, certo? De maneira sem perder nenhuma quantidade de energia, né? Então, aí por isso que você tem aí, nesse caso, a resistência zero, porque você não tem a variação do momento, né? E tudo isso está relacionado com a formação desses pares aqui de Cooper, né? E para que isso aconteça, é necessário que a temperatura seja baixa, para que você consiga com que o deslocamento desses átomos na direção de um dos elétrons, tá ok? Bom, então essas são o que eu queria falar para vocês, né, hoje, sobre a teoria BCS, né, que é a teoria da supercondutividade, e também falar o que é um superfluido. Então espero que vocês tenham gostado, muitíssimo obrigado pela paciência de vocês e até a próxima aula.